o desembargador Luciano Carrasco Falavinha Souza, do Tribunal Regional Eleitoral no Paraná, determinou que o julgamento do ex-juiz suspeito, e hoje senador, Sérgio Moro, seja marcado na primeira data possível. Inclua-se em pauta para julgamento na primeira data possível, disse Falavinha, relator dos processos, nesta terça-feira, 30, conforme citado pela Carta Capital. Com isso, as duas ações contra Moro foram liberadas para julgamento. A próxima sessão presencial do tribunal será em 5 de fevereiro. As ações acusam Moro de abuso de poder econômico, político e uso indevido de meios de comunicação, em sua campanha ao Senado no ano passado. O Ministério Público já se manifestou favoravelmente à perda do mandato de Moro por abuso de poder econômico, citando gastos de R$ 2,03 milhões na pré-campanha do senador. A soma de investimentos corresponde a mais de 45% do limite de gastos para a eleição de senador no Paraná. Durante o período oficial da campanha, Moro gastou R$ 4,2 milhões, mais do que o dobro da média de gastos dos 10 candidatos ao pleito no estado. Alessandro Moretti, número 2 da ABIN, foi demitido pelo governo federal, após a Polícia Federal apontar que a atual gestão tem prejudicado as investigações sobre o esquema de espionagem ilegal da agência. Marco Sepic, atual comandante da Escola de Inteligência do órgão, vai substituí-lo. Na avaliação de membros de executivo, apesar de não existir uma denúncia concreta contra Moretti, houve um processo de desgaste com o governo, e existe uma desconfiança sobre sua relação com o ex-ministro da Justiça Anderson Torres. Segundo a PF, há um possível conluio entre os investigados da gestão anterior e os integrantes da agência atualmente. A corporação avalia que essa interferência causou prejuízo para a presente investigação, para os investigados e para a própria instituição. A preocupação de exposição de documentos para a segurança das operações de inteligência, em verdade, é o temor da progressão das investigações, com a exposição das verdadeiras ações praticadas na estrutura paralela, anteriormente existente na ABIN, diz relatório da PF enviado ao Supremo Tribunal. A operação da Polícia Federal Vigilância Aproximada, deflagrada nesta quinta-feira, 25, tendo como um de seus principais alvos o deputado federal Alexandre Ramagem, tem gerado apreensão entre os bolsonaristas. De acordo com a jornalista Andreia Sadi, da Globonews, o temor entre os aliados de Bolsonaro é de que após Ramagem, o general Augusto Heleno seja o próximo da lista da PF. Heleno comandou o Gabinete de Segurança Institucional durante o governo Bolsonaro, e a ABIN era subordinada ao militar. A operação investiga o suposto uso ilegal da ferramenta de espionagem First Mile pela Agência Brasileira de Inteligência, durante o governo Bolsonaro. Há suspeitas de que, sob o comando de Ramagem, muito próximo à família Bolsonaro, a agência tenha utilizado o software para monitorar ilegalmente autoridades e cidadãos. O presidente do PL, Valdemar Costa Neto, acusa a ação de ser uma perseguição ao partido. Isso está claro, a perseguição que estão fazendo no PL por causa do Bolsonaro. Isso é uma perseguição, reclamou Valdemar. Anderson Torres, à época secretário de Segurança do Distrito Federal, teve seu veículo, uma Pajero FOL, monitorado ilegalmente pela Agência Brasileira de Inteligência em 2019. A ordem para a espionagem foi emitida por Alexandre Ramagem, que chefiava a ABIN na época. Os detalhes sobre a operação contra Torres estão entre os 120 gigabytes de documentos recuperados no sistema da ABIN pela Controladoria Geral da União. A CGU entregou esse conjunto de arquivos, incluindo 8 gigabytes de materiais impressos por agentes da agência, a Polícia Federal. Esses documentos subsidiaram a operação que teve Ramagem como um dos alvos da investigação que ocorreu na quinta-feira, 25. Um dos documentos revela uma mensagem de WhatsApp atribuída a Ramagem, ordenando aos agentes da ABIN que descobrissem quem era o motorista da Pajero FOL, que compareceu a um jantar na residência oficial da presidência da Câmara, ocupada por Rodrigo Maia no primeiro ano do governo Bolsonaro. Outro arquivo, com os resultados da espionagem, indica que Torres estava conduzindo o veículo. Após 2 decisões do Tribunal Superior Eleitoral que deixaram Jair Bolsonaro inelegível por 8 anos, alguns interlocutores do ex-presidente traçaram uma estratégia para se aproximar do novo
ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, que assume o cargo em 22 de fevereiro. Segundo a jornalista Bela Megali, do jornal O Globo, o plano envolve a busca por diálogo com o auxílio de magistrados próximos a Dino, como Gilmar Mendes e Dias Toffoli, que têm canais de comunicação com os bolsonaristas. O objetivo é construir pontes e amenizar as tensões entre o ex-presidente e o tribunal. Um pequeno grupo de aliados de Bolsonaro atuou nos bastidores para diminuir a resistência a Dino durante a sabatina do Senado, alinhando-se com magistrados da corte. Apesar de Dino ser visto como um crítico do bolsonarismo, a estratégia visa estabelecer uma nova frente de atuação. Em outubro de 2023, o TSE decidiu aplicar uma nova inelegibilidade a Jair Bolsonaro, acusando-o de abuso de poder político ao usar as comemorações oficiais do 7 de setembro de 2022 para fins eleitorais. O ex-presidente já havia sido condenado em junho do mesmo ano por abuso de poder político e uso indevido dos meios de comunicação. Sob comando do ministro Alexandre de Moraes, presidente do TSE, a inelegibilidade de Bolsonaro foi decidida por 5 votos contra 2 na Corte Eleitoral. O presidente Lula rebateu as acusações de Jair Bolsonaro de que está sendo perseguido. Eles querem me associar a essa BIM paralela, mas não vão encontrar nada. É uma pesca em piscina. Não vão tirar um peixe. Estou sendo perseguido pelo governo do Lula, falou o sujeito à CNN. Em entrevista à CBN Recife, Lula afirmou que Bolsonaro falou uma grande asneira. O governo brasileiro não manda na justiça. Você tem decisão de um ministro da Suprema Corte. A justiça tomou uma decisão e a Polícia Federal cumpriu o mandado. Eu espero que as pessoas investigadas tenham o direito à presunção da inocência, que eu não tive. E quem não deve, não teme, disse. Ele foi presidente da República. Ele tentou mandar na Polícia Federal, trocava superintendente ao seu interesse. E eu acho que a Polícia Federal tem que ser respeitada. É a polícia do combate ao crime organizado. E acho que não deve exorbitar e fazer show pirotécnico, que não deve destruir a imagem das pessoas antes de apurar. Bolsonaro alegou desconhecer se os filhos fizeram qualquer pedido de informações privilegiadas para o então diretor da Agência Brasileira de Inteligência, Alexandre Ramagem. O general Augusto Heleno, ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional, durante o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro, foi intimado pela Polícia Federal para depor no inquérito que apura o esquema de espionagem ilegal da ABIN. À época, o órgão comandado por Alexandre Ramagem era subordinado à pasta do militar. O depoimento de Heleno foi marcado para a próxima terça, 6, e ocorre na sede da Polícia Federal em Brasília. Agentes da PF querem descobrir se ele tinha conhecimento sobre as ilegalidades da ABIN, e a equipe que conduz a investigação vai ouvir o general. Durante a oitiva, o ex-chefe do GS deve ser questionado ainda sobre quem eram os destinatários dos relatórios produzidos pela ABIN. Ele era chefe da cadeira hierárquica na ocasião e, segundo fontes da PF, existem indícios de que o militar tinha ciência e fomentava as ações ilegais de espionagem. Ramagem foi alvo de busca e apreensão da Polícia Federal na última quinta, 25, e, nesta segunda, 29, a PF cumpriu mandados de busca e apreensão contra o vereador Carlos Bolsonaro, suspeito de se beneficiar das informações obtidas no esquema da agência. O relatório da ONG Transparência Internacional acusando o Brasil de supostamente ter tornado-se um país mais corrupto em 2023 é repleto de problemas, e o diagnóstico é equivocado, afirmou o ministro da Controladoria Geral da União, Vinícius Marques de Carvalho. Especialistas do mundo todo dizem, há mais de uma década, que o termômetro do índice de percepção da corrupção tem problemas. Essas críticas precisam ser levadas a sério e debatidas. Um termômetro desregulado leva a diagnósticos equivocados, escreveu Carvalho, em postagem na plataforma social X, antigo Twitter. Ele também apontou para uma série de retrocessos cometidos pelo governo de Jair Bolsonaro, no âmbito do combate à corrupção. Se tratava de um governo dedicado intensamente à neutralização de cada um desses pilares, seja para blindar sua família de investigações de esquemas de corrupção fartamente comprovados, seja para evitar um processo de impeachment por seus incontáveis crimes de responsabilidade. Mas se a febre do desmonte passou,
Como é possível que o Brasil tenha piorado? Onde está o problema? No paciente ou no termômetro? Questiona. A Polícia Federal intimou o ex-ministro Fábio Van Garten para prestar esclarecimentos em um inquérito que investiga se o ex-presidente Jair Bolsonaro importunou uma baleia jubarte durante um passeio de moto aquática no litoral de São Paulo. Segundo Van Garten, o depoimento está agendado para o dia 7 de fevereiro. Com informações do blog de Andréa Sadi, no G1. O inquérito foi aberto após vídeos e fotos divulgados nas redes sociais mostrarem uma moto aquática, com motor ligado, se aproximando a cerca de 15 metros de uma baleia jubarte, na região de São Sebastião. A procuradora Marília Soares Ferreira Iftim, responsável pelo caso, confirmou que as investigações se baseiam nessas imagens. Além de Van Garten, há a suspeita de que Bolsonaro também tenha sido intimado para prestar esclarecimentos sobre o ocorrido. O ex-presidente é suspeito de ter pilotado a moto aquática durante o incidente.